vamos falar do amor de Deus, vamos lembrar das promessas de Deus aos nossos corações, reavivar nesse momento a nossa esperança, do que Cristo tem nos falado para continuar nossa missão aqui na terra, porque não parou. Enquanto temos fôlego de vida em nós, enquanto temos oportunidade, devemos falar de Cristo, como falamos aqui na nossa reflexão de ontem. Enquanto é dia, tem oportunidade de falar de Jesus, porque a noite logo vem. E aí, aproveite o tempo que você tem. A gente não sabe quanto de tempo nós temos, Um canal como esse, a Rádio Liberdade, para falar de Cristo. Quanto tempo temos para falar do Senhor? Devemos parar um pouquinho na nossa vida e refletir sobre isso, porque um dia seremos cobrados pelas nossas ações, pelo que nós estamos fazendo. Se estou fazendo ou não, terei que prestar contas ao meu Deus pela minha vida que Ele me presenteou e me colocou como administrador dela. Por isso, vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 ao 17. Vamos lembrar um pouco lá do rei Josafá, em que ele teve oportunidade de confiar em Deus e Deus cuidou dele. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Zins e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições,
Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Que texto interessante para a gente ler e refletir um pouco nessa história do rei Josafá. Você já deve ter na sua vida parar um pouquinho para pensar quantas vezes alguém chegou para você dizendo: olha, tem um problema grave ali que está chegando para você. Talvez chegou o resultado de um exame que você fez e o médico está lá dando o resultado para você dizendo: não tem nada de bom. Talvez na sua família alguém está com algum problema grave e você não sabe como resolver e chega alguém falando: olha, isso vai acontecer com vocês. Aquele rei recebeu essa notícia quando disseram que os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E o resultado é o seguinte: quando a gente escuta alguma coisa negativa para nós devemos aprender como esse rei fez. É por isso que a palavra de Deus está disponível para mim e para você hoje. É para nós podermos consultar ela e ver como as pessoas do passado resolveram seus problemas. Pessoas que se dedicaram a servir a Deus e Deus as ouvia devido ao seu comportamento, à sua obediência. Quando o rei Josafá escuta, no versículo 3 diz que alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quando você recebe uma notícia que não é agradável, o que você faz de imediato? Entra em pânico, entra em desespero, não sabe o que fazer? Pois aprenda com o rei Josafá. Imediatamente, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Nós devemos entender que Deus está pronto para nos ouvir. Uma coisa séria que nós devemos fazer é nos afastar do pecado, daquilo que desagrada a Deus, porque lá em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que causam a separação entre nós e Deus. Aqui está um rei que obedecia ao Senhor. Tanto é que quando descobriu essa notícia ruim, automaticamente já buscou consultar o Senhor e já proclamaram um jejum, mostrando a sua dependência a Deus. No versículo 6 diz que ele orou, dizendo: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que dos céus, tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. Reconheça, pessoal, a grandeza de Deus, a soberania, o poder de Deus. Muitos de nós temos o nosso coração altivo, temos o nosso coração soberbo e não queremos reconhecer a grandeza de Deus, por isso nem consultamos Deus, nem falamos para Deus dos nossos problemas, nem contamos para Ele das nossas alegrias, não compartilhamos em oração. Dormimos, acordamos, vivemos diariamente, nem por um minuto temos para tirar para falar com Deus e orar para Ele, apresentando a nossa vida, nosso trabalho, a nossa família. E nós queremos que tudo corra bem? Como assim? Saiba que a palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão rugindo, procurando alguém que possa tragar. E a própria palavra de Deus diz também que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Se eu sei de tudo isso, por que então eu não me aproximo desse Deus maravilhoso que está dizendo aqui: confia em mim? Escute a voz do Senhor falando para você hoje. Seja fiel a Deus, se afaste daquilo que desagrada a Deus, e Deus te ouvirá nas tuas orações, nos teus clamores. No horário que você falar com Deus, Ele vai te ouvir, pois Ele está pronto para nos ouvir. No versículo 15, tem uma resposta que o sacerdote veio falar para o Jaziel, né? Veio falar para Josafá quando ele diz: assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme,
pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu entendo, amigos, que quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, que quando decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não estamos sozinhos, pois nós pertencemos a um Pai glorioso, vitorioso, vencedor. E Ele está nos dizendo para não ficarmos preocupados, pois a batalha não é nossa, mas sim a dele. Quando nós estamos na proteção de Deus, vivemos para a honra e glória do seu nome. Nós não estamos lutando sozinhos, porque a nossa luta não é nossa, é de Deus, pois Deus toma para si, pois Ele é o nosso defensor, pois Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Pai. Quem já não passou por momentos de angústia e de ansiedade na sua vida, diante de uma situação que não sabia como resolver ou enfrentar? Quem de nós já não se viu impotente diante dos problemas da vida e das investidas do nosso maior inimigo, que é o Satanás? O rei Josafá passou por um momento difícil quando soube que um grande exército inimigo se aproximava de Judá. Então, numa reunião no templo do Senhor, se levantou e orou a Deus. Nessa oração exaltou a grandeza e a soberania de Deus, bem como os seus grandes feitos no passado. Por outro lado, reconheceu a sua própria incapacidade e fragilidade, dizendo: não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Não é assim que nós nos encontramos muitas vezes diante dos nossos problemas, das batalhas do nosso dia a dia? Olhamos para aqueles problemas e nos sentimos impotentes. Talvez uma pessoa querida que partiu dessa vida, olhamos para aquela pessoa no caixão, na sepultura, e a gente sente uma tristeza por não poder ver mais, mas nós podemos ter uma alegria em saber que Deus nos prometeu a eternidade, e essa eternidade que nos garante a viver com alegria nesse mundo diante dos problemas que passamos. Os problemas parecem ser gigantes diante de nós, as dificuldades não acabam mais, as lutas são sempre maiores e mais difíceis, e o inimigo está cada vez mais próximo. O que nos resta senão clamar a Deus, reconhecer que não temos forças para enfrentar tudo isso e que na verdade não sabemos o que fazer. Se restar somente isso, então é exatamente assim que você deve agir. Entenda como o rei Josafá fez. Ele orou a Deus e admitiu sua necessidade de livramento. O Senhor mandou sua resposta por meio de Jaziel, dizendo que o povo não precisava ter medo, porque o Senhor lutaria por eles. A sequência da história, você pode ler depois, mostra como Deus os livrou dos inimigos de uma forma maravilhosa, totalmente fora das possibilidades e condições de Josafá e do seu povo. A lição que fica para nós hoje é que diante de qualquer luta ou dificuldade devemos clamar por Deus, reconhecendo sua soberania e também nossa dependência dele. Ele nos ajudará a vencer as batalhas que enfrentamos diariamente. Na verdade, as batalhas já foram vencidas por Jesus naquela cruz. O que nos resta fazer hoje é ter fé, é viver em comunhão com Deus, é nos afastar daquilo que desagrada a Deus, pois Deus nos chama para a santidade, é nos afastar de tudo aquilo que Deus odeia, daquilo que é pecado, daquilo que é desobediência. E assim fazendo, nós estaremos vivendo no mundo, mesmo com tantos problemas e dificuldades e batalhas, mas são todos vencidos, porque Jesus disse que já venceu. Como lemos ontem em João 16:33, que no mundo teríamos aflições, teríamos batalhas, mas que tivéssemos bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus, ele já é vencedor. Então não tenho que ficar preocupado. Talvez possa me ficar inquieto como Josafá ficou, mas no mesmo instante lembrar, eu tenho um Deus vitorioso comigo, o seu Espírito Santo habita em mim. Não vou temer, pois ele vai vencer esse problema que eu estou passando. Eu vou vencer com a ajuda do meu Deus. Veja o que o Senhor diz lá diz a Josué depois da morte de Moisés. É um outro episódio que nós devemos entender muito bem, porque naquele momento Josué se viu sem Moisés, o seu líder, aquele que tirou
as pessoas do Egito, o seu povo do Egito, da escravidão, e levou-os para a terra prometida. Está lá Josué capítulo 1, versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Veja bem os conselhos que são dados para que não nos desviamos dos caminhos do Senhor. Essa mensagem foi passada para Josué, é passada para nós nos dias de hoje também, para não nos desviarmos do livro da lei, não deixar de meditar nele dia e noite. Quantas pessoas não tiram tempo para ler a palavra do Senhor e querem ter comunhão com Deus? É impossível, gente. É impossível você ter comunhão com Deus se você não ora, se você não lê a sua palavra, se você não tem prazer em estar vivendo conforme Deus quer que você viva. Se estamos vivendo nesse mundo, somos pecadores, devemos buscar a presença de Deus, que vai nos auxiliar, vai nos ajudar a passar por essa etapa terrena para herdarmos a eternidade, estarmos com Ele. Lembra das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20? Olha o que Ele disse para mim e para você. Disse para nós ensinarmos as pessoas a obedecer tudo que Ele nos ordenou e que Ele estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Essa é a palavra de Jesus. Assim como o Senhor falou para Josafá, assim como o Senhor falou para Josué, Jesus está falando para mim e para você hoje. Seja forte, vai ensinar o que você aprendeu com o Senhor, vá ler a sua palavra, buscar conhecimento e divulgue o que Jesus fez por você para as pessoas, pois Jesus estará com você. O diabo não tem poder sobre a tua vida, mal nenhum te atingirá que possa tirar a tua eternidade. Podemos sim adoecer e até morrer, perder a nossa vida aqui, mas a nossa eternidade é garantida por Jesus. Isso é o mais importante. Jesus não nos prometeu viver aqui eternamente na terra, porque essa terra está comprometida e logo logo será destruída. Ele nos prometeu uma pátria eterna, a eternidade, e é lá que nós devemos nos apegar e não nos problemas que estamos vivendo aqui. Passamos por muitas dificuldades, mas devemos lembrar que Jesus venceu a morte e com Ele também nós venceremos. Vamos cumprir a nossa missão, pois a batalha já está ganha. Jesus ganhou por mim e por você. Vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, pois Ele está presente em nós através do seu Espírito Santo e Ele já prometeu não nos abandonar. Está conosco sempre. Que Deus abençoe você. Lembre-se sempre de orar e leia a sua palavra. Se olhar bem de perto, verá que esse rosto sorridente não consegue sustentar essa dor que não deixa escapar, e por dentro se afoga, já não pode respirar. Me livra, me livra, me livra.
afoga. Não planejo te deixar. Da tua dor eu vou compartilhar. Não prometo destruí-la, mas prometo te abraçar. Me olha, procura e acha. No teu deserto é impossível caminhar, mas te carrego por onde for se hesitar. Estou contigo, não te assombres, não te abandono, nunca mais sozinho andar. Quando te vi do meu lado, chorei. Te entreguei as minhas lágrimas, os meus fardos te lancei. Minha dor hoje tem um porquê. Mesmo que ela insista, ver teu rosto me mantém. Te vejo, te sinto, descanso no meu deserto. É impossível caminhar, mas nos teus braços sigo onde for sem hesitar. Tu és meu trilho, minha morada. Não te abandono, nunca mais sozinho. Tu és meu trilho, minha morada. Não te abandono.